Muito boa tarde, gente. Hoje eu estou oficialmente começando aqui uma série de podcasts para falar um pouquinho, o primeiro episódio de hoje, de nutrição e fisioterapia no futebol. Trouxe aqui uma super convidada. Hoje eu estou com ela, a Carol. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Carol. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Luiz. Tenho certeza que vai ter muito sucesso e é uma baita incentivo isso que você está fazendo, viu? Perfeito, perfeito. Carol, e aproveitando que você é convidada, me conta um pouquinho mais de você, contando o que você é especializada, sua trajetória no futebol, tudo um pouquinho. Então vamos lá. Bom, eu sou a Carol, sou fisioterapeuta, sou formada pela PUC Campinas, aqui mesmo. Atualmente eu faço especialização em fisioterapia no futebol, pelo portal Futebol Interativo. Faço pós-graduação em ortopedia e traumatologia. E por aí vai, né? Os cursos da área, né? De praxe, terapia manual, reabilitação de membros inferiores, ombro. Enfim, tudo voltado ali para a parte de esporte, que é o que eu sempre gostei. Entrei gostando, saí gostando. Pessoalmente, assim, sou atleta, sou uma atleta amadora, né? De futebol de salão. Então, o futebol sempre foi muito presente na minha vida e foi muito bom conciliar a profissão com aquilo que eu gosto. Então, atualmente, eu atendo numa clínica de fisioterapia esportiva em Valinhos, junto com o Thiago Prado. Ele é físio também, já foi físio do Palmeiras feminino, da Ponte. Então, a gente tem bastante dessa galera aí do futebol lá. E sou fisioterapeuta também da Escola Oficial da Seleção Brasileira, aqui em Campinas, é a CBF School. E fico com a parte da garotada ali, de 5 a 17 anos. Então, Super sou top. fisioterapeuta de lá também. Muito legal, muito legal. Pouco tempo de formada, mas um monte de experiência já, né? Graças a Deus. É isso aí. Você comentou do futebol interativo, é muito legal. Eu já fiz também uma especialização com eles também de nutrição esportiva. Eu tenho até alguns por fora. Tanto tem o Barça Innovation Hub, que é um Sei, ramo é assim muito bom. muito top. Então, assim, um pouco do que eu sei de nutrição no futebol eu aprendi bastante, tanto com futebol interativo, tanto com esse Barça Innovation Hub. Tenho também tenho uma pós-graduação em esportiva. Então, assim, sempre fui muito próximo do futebol. Se for falar na prática, eu não jogo tão bem, não. Mas, assim, gosto muito. Tipo assim, é um dos públicos que eu mais gosto de atender. Quando a gente fala de futebol, assim, é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Sempre fui daqueles de querer jogar um fifinha com os amigos e tal. Sou eu. E, então, assim, futebol sempre teve presente na minha vida, mesmo não sendo tanto na prática, mas teve de outras formas. Então, isso é super legal. E, Carol, aproveitando que a gente está aqui para falar sobre futebol, se você me permitir, a gente começar a falar um pouquinho sobre nutrição primeiro. Manda bala. Deixa eu te perguntar, hoje, como que foi seu almoço? Só para eu saber, assim, mais ou menos. Cara, foi... Tive ali um carboidrato. Gosto muito de purê de batata. Então foi um purê, então teve a proteína também. Comi uma carne moída. Então parecia um escondidinho ali. Tive ali a salada e tal. Mas, cara, depois foi aquele docinho, te confesso. Viu? Foi Rolando doce. assim. É muito legal, porque, assim, todos os amigos meus que sabem que eu tenho essa mais especialização em futebol, eles vêm me perguntar como é que deve ser o prato, né, de um jogador de futebol. Pô, muda muita coisa, tem que ser um prato muito diferente. E como que funciona? Pro futebol, claro, a gente tem algumas recomendações até da própria UEFA. Normalmente, quando eu costumo falar sobre, eu costumo dar essa recomendação da UEFA, que ela é bem legal. Segundo a UEFA, a gente tem algumas recomendações, tanto para o carboidrato que você comentou, para as proteínas, para os lipídios. Como que funciona? Recomendações de carboidrato. A gente tem ali, se eu não me engano, 3 a 8 gramas por quilo de peso. Tem que ser de carboidrato, é bastante carboidrato mesmo. De proteínas, é de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. E de lipídios, 0,3 a 0,4. Então a gente tenta manter algo em torno disso, assim, pelo menos são as recomendações. Óbvio, varia de público para público. E é muito engraçado, muitos jogadores de futebol acham que você tem que, tipo assim, comer muita proteína e ficar tomando whey protein, e que vai ser isso que vai mudar a performance, vai ser isso que vai deixar eles fortes, mas não é muito assim que funciona, né? É legal porque, assim, atualmente muitas pessoas colocam medo no carboidrato, acham que ele vai atrapalhar tudo, acham que vai atrapalhar a Carboidrato à performance. noite, né? Nossa, tenho medo desse carboidrato à noite. Então, assim, é muito diferente quando a gente fala também pro público esportivo. O carboidrato não é vilão. Eu gosto de considerar ele o melhor amigo, inclusive. E, assim, quando a gente fala de futebol,
O carboidrato vai ser o que a gente mais vai alterar. Então, períodos pré, períodos intra, períodos pós-jogo, o carboidrato vai ser onde a gente mais vai mexer, normalmente. Sempre antes de partidas de futebol é bem legal ter assim, um consumo muito alto de carboidrato para realmente você ter uma energia. Carboidrato é o que vai te dar a principal energia, Famoso né? macarrão, né, antes do jogo. Nossa, super gostoso. Macarrão com molho de tomate, quem não gosta, né? Muito gostoso. Então, para futebol, normalmente tem essas recomendações. Claro que não são para todos os públicos. Se você for olhar, 3 a 8 gramas de carboidrato por quilo é muita coisa quando você vê na prática, tá? Você pegar ali o 6 a 8 é muita coisa. Mas isso vai depender muito de quanto é o gasto calórico da pessoa no dia. Então, tipo assim, você tem um treino de manhã, um treino de tarde, um jogo à noite, vai variando bastante, sabe? Quanto maior for esse gasto do dia, maior vai ter que ser a ingestão de comida, né? E, claro, isso vinculado ao foco. Então, por exemplo, se esse jogador quer hipertrofia, se esse jogador quer emagrecimento, e também vinculado a coisas como, por exemplo, a posição. Então, você pega, por exemplo, um zagueiro, um meio-campo, um atacante. Um zagueiro, muitas vezes, quer deixar um físico mais parrudo, né? Um ponta, normalmente, quer deixar um físico mais... para ele conseguir ter uns piques, assim. Todas essas estratégias a gente consegue conciliar com comida também. Isso é bem legal. Então, assim, tudo isso tem que ser individualizado. Não adianta eu só soltar aqui esses números de carboidrato, proteína, lipídio, que não é assim que rola na prática. Mas é bem legal. E quando a gente fala assim, do antes do jogo, a parte da fisioterapia, vocês têm algum preparo que vocês fazem assim, pré-jogo ou pré-treino? Tem alguma coisa mais individualizada assim? Como que funciona? Cara, sim. É bem legal isso que você falou do individualizado, porque na físio também nossa, é muito individualizado também o tratamento que a gente tem, porque cada atleta vai responder de um jeito. Ali antes do jogo, cada atleta tem o seu tipo de reação. A gente vê na televisão, né? Tem os caras que vai de foninho, ouvindo a musiquinha, tem aquele cara que tá sério, concentrado, tem o cara que já tá meio despojado, tá brincando. Então, cada um vai ter, assim, uma reação. E com as queixas físicas também é a mesma coisa. Mas o que, assim, na minha prática a gente gosta muito de orientar. E a gente vê bastante. É ali aquela autoliberação miofascial, então o rolinho. Então, para dar uma soltada na musculatura, tal. Não aquela coisa pesada, porque você vai jogar, pode ficar dolorido. Ativação muscular específica, então, por exemplo, vamos supor um atleta que já teve uma lesão de joelho. Cara, esse glúteo desse cara aí tem que estar muito forte, muito ativado, porque ele vai mudar de direção, ele vai tomar pancada, ele vai ter o mecanismo, às vezes, que ele até machucou. Então, a gente ativa a musculatura específica, glúteo, coxa, quadríceps posterior, panturrilha, e tem também o aquecimento já global, que a gente vê ali no estádio, na televisão, que é parte de mobilidade, que é tudo conversado sempre com o preparador físico. Parte de mobilidade, o próprio coordenativo ali, mudança de direção, um pouquinho de salto, para preparar pros movimentos. É realmente um aquecimento, e também a gente tem protocolos até de prevenção de lesão. O mais famoso é o FIFA 11 Plus, então pode ser usado pré-jogo também um pouquinho. Mas, cara, às vezes sempre tem que ter um cuidado especial ali no pré-jogo, até fazer uma bandagem. Então, um cara que já torceu o tornozelo, a gente coloca uma bandagem rígida ali para ele jogar. Cara, sempre tem. De goleiro vai aquecer membro superior, então a gente tem sempre estar aí individualizado. É bem o que você falou mesmo. Legal. Eu já ouvi falar, você me confirma se isso é verdade. Quando você faz essas liberações de fisioterapia, o corpo ele costuma ficar mais leve. É comum, tipo assim, você ficar mais suscetível à lesão se for algo realmente que alivie bastante? Cara, suscetível à lesão eu não diria. Mas, assim, às vezes essa liberação, dependendo como é que for, ela libera uns hormônios aí de bem-estar e você acaba ficando mais sonolento. Mas essa autoliberação ali que faz pré-jogo é bem rapidinha ali, é bem curtinha, só para realmente aliviar ali uma perna pesada. Então, por exemplo, chegou do ônibus. Às vezes são distâncias curtas, mas, por exemplo, sair do hotel, da concentração, para o estádio, para o campo. Às vezes é uma viagem um pouquinho mais demoradinha. Então, você chega, passa um rolinho ali no posterior, já dá uma boa aliviada. Ali no pré-jogo é igual a prova, né? Estudou, você tem que estudar antes. Na hora, não vai dar. Mas é aquela coisa bem leve, bem rápida, só para aliviar mesmo. Às vezes você vai na mão, tal, mas nada daquela coisa de você ficar sonolento, lento. Aí já complica um pouquinho mais, mas não chega nesse ponto, não.
Entendi. E foi legal isso que você comentou desse preparatório, assim, vindo e tal. Muitos jogadores, esses jogadores, assim, de alto nível, tem muitas viagens, tem muitas coisas, assim. É interessante pensar até no quesito nutricional, porque quando a gente fala de viagem, imagina, tipo assim, como é que você vai preparar, como é que você vai saber o que vai ter lá nos lugares. Normalmente, em nutrição esportiva, quando são esses times, assim, mais profissionais, do Brasileirão, assim, mais comuns, é muito comum antes do jogo, tipo assim, já estão indo para os lugares. O nutricionista, ele tem que mandar uma mensagem pro hotel para saber exatamente o que vai ter no cardápio e disponibilizar as possíveis opções para todo mundo. Porque, assim, já tiveram muitos casos que deu, assim, casos, tipo, feios, assim, com times grandes, Flamengo, assim, tal, por problemas desse momento de hotel, assim, sabe? Então, por exemplo, coisas bestas, vamos supor, um suco de laranja. Um suco de laranja lá industrializado, alguns dos atletas não tomaram, mas alguns tomaram. Esses que tomaram tiveram diarreia durante o jogo. Nossa. Imagina isso. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. E até essas questões seja suplementação, a própria alimentação mesmo, né? Porque, pô, times adversários vão querer de qualquer forma tentar ali tirar um pouquinho dos outros atletas, né? Tudo bem que não é a forma mais adequada de fazer isso, mas acaba rolando, né? Infelizmente. E o quesito alimentar, se não for bem controlado, pode acabar acontecendo essas situações. E acho que a pior de todas é realmente, pô, você tá lá jogando, você começa a dar uma dor de barriga, você começa a ficar desconfortável. Já aconteceu com grandes jogadores, né? É até meme, né? Nossa, o cara comeu uma feijoada antes do jogo, Sim. né? Então, é muito importante ver o que a pessoa tá comendo antes do jogo. E nunca comer, assim, algo que você nunca comeu. Porque, assim, se você for comer algo que você nunca comeu antes do jogo, a chance de você ter algum desconforto, alguma coisa, é grande. E por isso que é bem legal a gente avaliar esse pré-jogo, ter todo um preparo antes, ter toda uma equipe responsável por isso, para realmente evitar qualquer tipo de problema que tenha. E esse pré-jogo é legal de comentar também, porque não é tão interessante da gente colocar fontes de proteína, fontes de gordura antes, seja de jogo ou seja de treino. Porque é muito comum de terem desconfortos. O que a gente costuma adicionar? Fontes de carboidrato mais, de pré-treino. Justamente para evitar desconfortos intestinais, justamente para que o jogador tenha mais energia. Porque, assim, também é muito individual. Tem jogador que tem jogador que não tem. Mas fontes de proteína e fontes de lipídio a gente tenta limitar ali pelo menos 1 hora e meia antes do jogo. Se for aí, vamos supor, uma refeição de 2 horas, 2 horas e meia antes, já é mais tranquilo. Não tem tanta diferença assim quando a gente fala de desconforto. Mas legal, acho que de pré-jogo, assim, basicamente já deu uma pincelada geral, né? O intra-jogo, acho até que dá pra citar algumas coisas práticas. Já teve algum momento que você tava lá com os atletas, que teve alguma complicação no meio do jogo, que você teve que entrar, assim? Já aconteceu algum caso? Cara, não foi comigo, mas eu acho que o que dá mais, assim, o desespero é concussão, é choque de cabeça. Porque você tem que pensar rápido ali, você tem que fazer a avaliação ali até neurológica, de perguntas simples, assim, cara, onde você tá? E tem gente que não responde. Eu já conheço um caso de uma jogadora que ela teve um choque de cabeça e também ela bateu a cabeça no chão. Na hora ali ficou meio tonta, meio desacordada e ali não tinha um preparo muito bom. Ela continuou o jogo e aí ela, durante o jogo, acabou perdendo um pedaço da visão do lado esquerdo. Então ali a gente já suspeita de uma concussão. Mas então isso deveria intervir já no momento que ela caiu. Devia ter feito uma avaliação boa, não foi comigo, mas esse caso é assim, é o que mais preocupa. Eu já tive choques de cabeça que eu tive que intervir ali, mas nada muito grave. Mas, assim, durante o pronto atendimento ali no esporte, você tem que ser muito rápido. Então, você pensar, pô, o que deve ter acontecido? Você pensa ali no mecanismo de lesão, pergunta pro cara o que ele tá sentindo, se ele consegue, tem umas regrinhas ali de pronto atendimento, por exemplo, de tornozelo, chama regras de Ottawa. Então, se ele consegue dar 3 passos, dependendo do ponto onde ele tá com dor, às vezes a gente suspeita de fratura e aí não pode continuar. Então, você tem que pensar rápido no que pode ter acontecido, se aquele cara tem condição, se ele continuar, de repente, se não vai piorar alguma coisa. Às vezes
passa o gelolzinho ali, mas ele não é tão milagroso assim. Mas aí a gente tem que pensar bem rápido ali no pronto atendimento. E conversar ali com o técnico, o preparador, porque sempre vai perguntar, pô, aquele cara tá em condição? Você tem que jogar limpo, pô, tá assim, tá tal. Então, tem que ter uma conversa ali também. É tudo muito rápido, né? Muito dinâmico. Tem que pensar rápido. Essa adrenalina eu gosto, particularmente. E em jogadores, por exemplo, que já chegam para você relatando que já tiveram alguma lesão, vocês normalmente têm uma conduta que, vamos supor, para prevenir que aconteça novamente? Como que vocês fazem essa individualidade quando já acontece de já terem lesões? Então, normalmente aí quando já teve uma lesão e chega pra gente ali pra reabilitação, você tá querendo dizer? Uhum. A gente passa por uma avaliação, né? Faz uma avaliação com esse atleta, com essa atleta individualizada. Então, pergunta a idade, depende se é homem ou mulher. Então, algumas lesões são mais específicas de um público ou outro. As lesões prévias e como é a rotina desse atleta, que às vezes não mora no CT, não mora ali perto, então faz viagem. A gente pergunta também esses fatores extra-campo, assim, e da rotina, acho que até vai linkar com o que você pode falar na próxima. Cara, a gente pergunta de hidratação, a gente pergunta de sono, a gente pergunta da rotina alimentar, então você falou do carboidrato. Cara, a gente já pegou gente que tava irritado porque cortou o carboidrato à noite, não comia doce e tava irritado. Então, assim, o humor interfere num processo de lesão, no psicológico, né? Então, mas voltando para a parte física, a gente faz uma avaliação, sim, tem testes dependendo da lesão, tem testes mais gerais também. E também eu acho que uma das coisas principais é que cada um vai reagir de uma forma. Por exemplo, eu e você, a gente pode ter a mesma lesão, a gente pode ter torcido o tornozelo. Mas para mim a dor, o momento da lesão vai ser diferente do que para você pode ter sido. Então, a gente pergunta muito, de 0 a 10 quanto tá doendo, que é a escala visual analógica. Então, às vezes é diferente a mesma lesão de um atleta para outro. Uhum. Então, tem que ser sempre individualizado. A gente precisa desses dados, a gente precisa da rotina, do sono, da alimentação. Cara, é tudo, é integrado. E aí, dependendo do que for, a gente vai direto nos pontos que estão entre aspas, um déficit ali, né? Entendi. Foi legal até de você ter puxado esse ponto tanto para sono quanto para hidratação. Isso é uma coisa que eu costumo avaliar muito de consultório, ainda mais para jogadores. Porque assim, esses dois, hidratação e sono, são dois que tipo assim, os atletas nem lembram ou assim não consideram tão importantes quanto são. Uhum. Hidratação, primeiro de tudo. Teve até alguns casos recentes, até de alguns meses atrás. Teve um jogador conhecido, o Hulk Paraíba. Ele, cara, perdeu 6 quilos no jogo, na partida. E aí muita gente pergunta, tipo, vieram alguns me perguntar, tipo, pô, é normal perder 6 quilos no jogo? Aquilo ali, praticamente água e glicose, né, que você perde, glicose muscular. Então, assim, quando você não tem um preparo adequado de hidratação, tanto antes, quanto durante, quanto depois, esses casos costumam acontecer. De hidratação, como que a gente costuma avaliar? Até, tipo, de pré-jogo, de durante o jogo. Durante o jogo, o ideal é que se mantenha ali entre 2% desse peso total do jogador. Então, vamos supor, se o jogador pesa 100 quilos, no máximo tem que ser 2 quilos. Ele perder durante o jogo. Se for mais do que isso, é algo que vai atrapalhar a performance, é algo que vai atrapalhar rendimento. E isso já acrescentando, vamos supor, o pré, o intra e o pós. Então, isso, tipo, normalmente a gente costuma fazer pesagem dos jogadores antes e depois, para avaliar quanto que foi perdido. E claro, se teve... a gente analisa urina também, quanto que foi, para avaliar certinho essa questão de hidratação, porque tudo isso interfere. Você vai avaliar, tipo, um físico, vamos supor, atletas devem ter normalmente uns 42 litros, assim, de água no corpo. Isso deve ser praticamente, tipo, 50%, 60% da sua massa corporal. Só água. Então, assim, como que vem água pro corpo? Comida e líquido. Esses dois. E sai, seja na urina, seja em suor, seja fazendo essas atividades físicas, né, respirando, seja fezes normal, mas assim, são as formas de tirar e as formas de colocar a hidratação para dentro, comida e água. Então, tem um protocolo de hidratação, tanto antes, quanto durante, quanto depois, e ele é feito por meio desse peso que o jogador perdeu na partida.
É bem legal de avaliar isso. Então, tudo Então, individualizado. tudo individualizado. E cada jogador vai perder uma quantidade de água, Sim. dependendo do nível de esforço, dependendo de quanta água tomou antes. E de verdade, jogador que chega lá tomando pouca água, a performance é total diferente. Não, com Total certeza. diferente. Então, assim, perde um pouco o foco, perde um pouco esses piques que eles costumam dar, não joga da mesma forma. Eu tinha visto até um estudo recente, falava que, assim, praticamente 15% do pique que você dava, vamos supor, para alcançar um outro jogador, você perde 15% desse pique, se você tiver meio desidratado. Então, hidratação é fundamental, fundamental. Ainda mais aqui no Brasil, né? Pô, você vai Uhum. jogar lá em Manaus, é completamente diferente de você jogar Exato. no sul. É Exato. completamente diferente. Então, tem essa relação de altitude, tem essa relação de temperatura. Jogadores que costumam viajar ficam, assim, variando de altitude bastante, né? Ainda mais quando é, sei lá, coisas de Copa do Mundo, jogos mundiais, assim. Varia muito, muito, muito. E essa questão também influencia na hidratação. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Normalmente, em protocolos de jogo, de treino, a gente costuma avaliar para ver quanto que está sendo em treino, quanto que está sendo em jogo, justamente para avaliar essa performance do jogador. Se o jogador tiver hipoidratado é pouco hidratado, né? A performance com certeza não vai ser a mesma. A gente tenta deixar ele ali no que a gente gosta de chamar de hidratado, que é um perfil ok. Ou hiperidratado, que aí durante o jogo ele perde um pouquinho, mas ainda fica após o jogo mais tranquilo. Mas assim, a hidratação é essencial. E sono também. Sono, mesmo, tem jogadores que dormem, vamos supor, 6, 7 horas ali por dia, mas tipo assim, o sono ele acaba não sendo de qualidade. Eles acabam, tipo, sei lá, acordando de madrugada, ou tipo, ficando meio, sei lá, não tendo um sono bom, realmente, sabe? Então, esse sono, a gente também tem algumas formas de avaliar se ele tá realmente sendo um sono bom, se tá sendo um sono reparador. Porque, pô, tem a questão de pressão também. Jogador, nossa, o que pega o emocional de jogador em dia de jogo? Dorme tudo errado, vai dormir de madrugada, 2, No 3 pós-jogo horas. também, né? Uhum. Acaba lá uma partida de Nossa. Libertadores, perdeu, desclassificou, esse cara vai dormir com a cabeça quente e aí vai interferir na recuperação, com certeza. Exatamente. Então, sono tem que ser muito bem monitorado. Porque, assim, se ele não tiver essa noite de sono bem dormida, a performance no jogo do dia seguinte também vai se atrapalhar Sim. toda. Uhum. Então, esses dois aí são muito importantes. E, claro, hidratação intra-jogo também. É legal que no intra-jogo, muitas pessoas acham que, tipo, não vou colocar muita água, que eu vou ficar com a barriga cheia, vou sentir aquelas dorzinhas de estômago, sabe? Mas não, na verdade isso não é por conta da água. A água você vai precisar dela realmente, e você tomar ela um pouquinho durante a partida vai ser melhor sim. A gente gosta de fazer uma composição hidroglicoeletrolítica. Hidro de água, glico de glicose e eletrolítica de eletrólitos minerais, né? Então, Gatorade, perfeito. E eu ia perguntar isso. O famoso Gatorade. Exato, famoso Gatorade. Então, assim, coisas realmente para ter ali uma fontezinha de glicose, uma fontezinha ali de eletrólitos para realmente suprir o que eles estão perdendo durante o jogo. Vai melhorar com que eles tenham ali, ao longo da partida, vão ter uma melhor performance. Naqueles minutinhos finais ali, assim, vai dar realmente um pouquinho a mais, entende? Então, muito bom. E é importante justamente para que eles não fiquem hipoidratados para perder a performance ao longo da partida também. Ainda mais em jogos muito intensos, quando jogos muito intensos, a intensidade total muda. Então, assim, é muito importante. Já tiveram alguns jogadores até que perguntaram para mim questões de géis de carboidrato também, né? Intra-jogo, até dá para se colocar, só que tem que avaliar mais essa questão de quantidade. Tipo, tem jogador que quer tomar uns 3, 4, 5. Então, assim, tem um limite que seria o ideal. Se for mais do que isso, também vai dar alguns desconfortos. Então, tem que ser tudo muito bem individualizado, tudo muito bem pensado. E ver se isso está dentro também do gasto energético calculado dele no dia, né? Mas, assim, intra-jogo também tem estratégias que dá pra gente colocar, igual eu estava comentando algumas delas aqui. Ao longo do jogo, por exemplo, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Se vocês têm um jogador que ele está voltando de lesão e, vamos supor, tipo, ele vai jogar a primeira vez, tem algumas coisas que vocês orientam, tipo assim, toma cuidado, tipo, como que é esse pré-jogo voltando de uma lesão? Cara, é o que eu falei, depende muito de atleta para atleta. Uhum. Então, assim, até no processo de reabilitação, a gente tem alguns questionários, assim, que avaliam o medo, o receio que esse atleta tá de voltar pro esporte. Então, atualmente, a gente tá com uma paciente, uma jogadora de futebol profissional,
Ela teve uma lesão ali de menisco. Ela tá nesse processo já de retorno ao esporte, mas, cara, ela tá com medo. A gente tá tirando esse medo dela ainda, mas é muito arriscado se colocar pra jogar. Mas, tirando isso, vamos supor, o cara já passou, o cara falou que tá confiante, vai, bora lá. Eu gosto de passar a ativação individual ali, então depende muito do que ele lesionou. Às vezes, o próprio atleta às vezes pede uma bandagem, fala que ele se sente mais confiante. Então tem isso das técnicas antes do jogo. E da orientação, cara, é tudo ali muito minucioso e muito bem comunicado. Então, pô, qualquer desconforto você avisa. Se, pô, aí a gente tem as regras do fair play, né, do jogo, que as substituições são estrategicamente pensadas. Então, vamos lá, vamos supor um atacante, um ponta, cara que é driblador. Ele vai estar apanhando, nossa, muito tempo do jogo. Então, se ele tá voltando de lesão, a gente viu ali que ele tá apanhando e dependendo do jogo ali, uma conversa com o técnico, dá pra falar, pô, tira o cara que ele tá voltando agora, ele tá apanhando demais. Então, é tudo bem conversado ali entre a equipe, com o próprio treinador, o próprio técnico. Mas geralmente a gente orienta assim, pô, sentiu qualquer desconforto, pede pra sair. Se tiver confiante, continua. E ali na beira do campo, estamos conversando. Ele passa ali, pega água, a gente fala, e aí, tá bem? Ele dá esse retorno. Então, é bem orientado, sim. A gente dá uma orientação. E até se realmente durante o jogo, né, que tem alguns jogadores que começam a sentir, sei lá, a perna, qualquer coisinha assim, eles saem um tempinho, vocês fazem uma avaliação ali rápida do que dá, e às vezes eles já voltam, às vezes ficam. Como que é essa avaliação, assim, do durante o jogo, assim, que tem que ser algo super rápido? Cara, a gente... É o que eu te falei, é o dinamismo. Você tem que pensar rápido ali no que pode ter acontecido. Você pergunta muito do lance, o que aconteceu, o que ele sentiu, se ele sentiu uma pedrada, se ele sentiu que esticou. O músculo, geralmente, eles usam esses termos, né? E a gente faz uma avaliação muito rápida ali. Tem que ser muito rápido. Você tem que avaliar o risco-benefício. Então, pô, aquele cara é importante. Será que ele consegue continuar? Porque é difícil tirar atleta do jogo, viu? É difícil. E geralmente a bucha tá aí pra gente. Mas às vezes é necessária porque pode acabar com a vida desse atleta. Então a gente tem que ver bem ali rápido. Vamos supor, tava correndo, sentiu que o músculo da posterior esticou, né? Bota a mão lá atrás, né? É o sinal clássico. Então às vezes o atleta cai, a gente vai avaliar, a gente pergunta. Pô, vai, dá pra continuar. Então ele continua mais um pouco, às vezes, aí a gente fala, pô, se sentir qualquer coisa, cai no chão e pede substituição. Não fica se forçando também, porque às vezes é um jogo que não tá valendo muita coisa. Esse cara pode ser substituído, mas é tudo uma conversa ali, a gente fica de olho. Mas é isso, tem que ser muito rápido. E às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra, mas a gente tenta minimizar esses erros. Porque realmente é algo muito rápido, né? Então, É assim, a rápido. chance pra errar também é muito grande. E vamos supor que, por exemplo, no jogo o atleta lesionou, quando tá em períodos, assim, de campeonatos, que são atletas importantes. Já vi alguns casos de atletas que ficam, tipo assim, horas com o fisioterapeuta para tentar recuperar ao máximo isso para voltar para a competição. Como que funciona esse durante o campeonato tentar voltar o quanto antes? É uma corrida contra o tempo. A gente brinca, né? Tem até uma frase de um físio famoso, você trocar as peças do carro com o carro andando. Então, vamos dar um exemplo prático aí para todo mundo entender. O caso do Neymar, na Copa do Mundo. Ele teve um entorse de tornozelo, sério. Aí tem aquela imagem do tornozelo dele realmente inchado. Então, não tenha dúvida que esse cara passou por fisioterapia o dia inteiro. Os físios se reuniram ali, provavelmente de madrugada, depois do jogo, já planejaram estratégia, como que ia fazer esse tratamento. Não tenha dúvida que ele fazia 2, 3, 4 períodos por dia de físio. Teve o caso também... ela que me perdoe se eu errar o nome dela, mas eu acho que foi a Macris, jogadora de vôlei. Durante a Olimpíada, ela também torceu o tornozelo seríssimo. Então, se não me engano, ela ficou fora de um jogo. No outro, ela conseguiu voltar, mas ela falou que o físio lá, o Fernandinho, que é da seleção, eles fizeram fisioterapia de madrugada. Então, o fisioterapeuta esportivo, cara, é ali o tempo todo. Se esse cara tá com dor depois do jogo, 11h30 da noite, você vai ter que ir lá ver. E às vezes é o que você falou, às vezes você vai pro hotel, você não sabe o que tem lá. Então, às vezes você vai atender ele na cama do hotel, na cama do quarto.
E a gente também, a gente já chegou a atender um time de vôlei que acabou de voltar do treino, 10h30 da noite, tinha viajado no dia e no outro dia ia jogar. Nós fomos lá, 11 horas da noite na concentração, Nossa. acabamos de atender 12h30 da manhã. Corrida Mas é contra o assim, é o tempo. dinamismo. E ver como esse atleta ele tá indo, como ele tá se recuperando, a própria experiência dele com a lesão. Cara, o Neymar, ele, na época da Copa do Mundo, ele era decisivo. Então, a gente tinha que fazer de tudo. Os físicos fizeram de tudo para esse cara voltar. Então, acho que tem até a cena dele no jogo contra... Qual foi o último jogo? Croácia, né? Sei lá. Croácia. A Croácia. A hora que ele tá sentado no banco, ele vai tirar a bandagem dele. Parece que ele tá com gesso no tornozelo. Então, fizeram de tudo realmente para ele voltar. Teoricamente, era certo ele voltar? Não. Uhum. Era certo ele estar fora e passar pelo processo de reabilitação. Mas tudo depende de quem é esse cara, como que ele tá, o técnico às vezes pressiona e precisa dele, então a gente tem uma corrida contra o tempo e a gente tem que fazer o impossível. Uhum. E é engraçado porque esses períodos muito longos, por exemplo, você comentou, tipo, vocês chegam 11 horas e ficam até umas 2h30. Quando é esse pós-lesão ainda, em períodos de campeonato, vocês têm o trabalho também de psicólogos também, né? Com certeza. Nossa, conversar, imagino que a cabeça deles deve ser tipo, Com certeza. será que vai dar pra voltar? Deve ser uma... Tá tendo, até a época da Copa do Mundo Feminina tá rolando Uhum. ainda. Teve uma atleta da seleção da Inglaterra, ela se lesionou no último amistoso antes da Copa do Mundo. Ela lesionou o LCA, Meu ligamento Deus. cruzado. Então, cara, quem é o primeiro que vai estar ali? É o físio e o médico. Uhum. Como que ele vai falar pra ela que foi LCA, que a recuperação é 9 meses, que ela tá fora de Copa do Mundo? Tem que ter uma comunicação muito boa, tem que trabalhar esse psicológico mesmo. É muito forte. Às vezes a gente acaba sendo psicólogo mesmo. E até quem tá em reabilitação, né? Muita pressão. Eu imagino. E esse até questões pós-jogo agora, tratando um pouquinho. A fisioterapia, ela entra, assim, obrigatoriamente em pós-jogos mais intensos? Como que funciona? Entra ali com a parte de recovery, né? Uhum. Que é a recuperação. A gente tem as técnicas ali, a banheira de gelo, né? Uhum. Famosa, já entra na banheira de gelo. Tem as botas pneumáticas, aquelas que comprimem, às vezes alguma tem até gelo. A gente tem ali aparelhos, então, da eletroterapia, da fototerapia, que são ótimos recursos. Tem a famosa massagem, a massagem os atletas gostam muito, sentem uma recuperação muito boa. Mas, cara, eu acho que a recuperação, ela é muito além só da físio. Vai muito do que a gente estava falando aqui. Se você pegar um estudo, eu não lembro que revista agora que está publicado, mas a base da recuperação é o sono. É sono, lá de cima é hidratação, aí vem as técnicas, as melhores evidências, né? Mas é a nutrição. Uhum. Não tenha dúvida, você até pode falar melhor que eu. Mas é isso, é um composto de tudo, né? Uhum, com certeza. E na nutrição, esse pós-jogo também é realmente muito importante. Uhum. Porque todo esse estoque de glicose que ele perdeu ao longo da partida, a gente vai ter que repor. Então, ele normalmente é com comida, pode até ser com suplementos, mas é mais comum ser com comida e aqueles pratões, assim, nosso jogador vem com aquela fome de pós-jogo que, meu Deus, é difícil você segurar para não ser algo muito sujo. E é até legal falar dessa parte até mais suja da nutrição, que é tipo, colocar sei lá, um hambúrguer, uma pizza. Em casos de atletas, como que isso funciona? Como o gasto calórico deles é um pouco maior, em alguns momentos até, eu não diria que são bem-vindos, mas são estratégias que daria pra gente colocar. Seja ali um doce, seja ali algo realmente mais calórico. O que está na moda agora, doce de leite, né? É verdade. Então, assim, para alguns atletas, essas estratégias são interessantes. Claro, tem alguns que são contra, tem alguns que são a favor. Óbvio, não vai ser o mais saudável quando a gente fala nutricionalmente falando, mas são estratégias que são viáveis. Dá pra gente utilizar, sim. Quando a gente fala de pós-jogo, a nutrição com certeza ela entra também. Ela entra, claro, com carboidratos, com proteínas. A gente costuma colocar até um pouco mais de proteína nesse período, justamente para essa questão muscular, ter uma recuperação um pouco melhor.
mas não que precisa ser imediatamente também após o jogo. Tem atleta que, assim, sei lá, gosta de sair do treino já chacoalhando shakeira, quer sair do jogo já tomando alguma coisa, mas não precisa ser nesse momento imediato. Dá para ser ali 1 horinha, 2 horinhas depois, que ainda vai ter praticamente o mesmo efeito. Mas justamente ter essa recuperação, quando é períodos noturnos também, é bem legal da gente colocar fontes de proteína, porque aí ele tem essa reposição muscular ao longo do sono. Então a gente costuma colocar algumas estratégias, seja um wheyzinho, tem algumas proteínas específicas, uma leucina, que dá pra gente colocar antes de dormir, então é bem legal também. E varia muito de em qual momento é o jogo. Então vamos supor, se o jogo é à noite, a gente tem que olhar à tarde e amanhã. Se o jogo é de manhã, a gente tem que olhar o jantar e o jogo da tarde da noite anterior. E claro, o pós é um pouco mais tranquilo, mas muitos atletas pensam que, tipo, pô, o meu pré-treino vai ser o que eu comi ali 1 horinha antes, mas não necessariamente vai ser isso que vai dar energia. Porque até você realmente digerir, até realmente ir para o seu estômago, para você usar como energia, vai ali mais ou menos umas 4 horas. Então, vamos supor, você tem um jogo que é às 4. O seu almoço vai ser praticamente o que você vai utilizar ali de energia. Então, o pré-treino, por mais que ele seja chamado de pré-treino, é mais por ser antes realmente do treino, mas não que você vai utilizar diretamente aquela fonte. Você vai utilizar o que você realmente comeu antes. Então, a gente tem muito bem que avaliar, tipo, vamos supor, se o jogo é 7 da manhã, pô, será que eu tomo um café meio pesado? Entendeu? Tem que ser muito bem avaliado em qual momento que a gente vai colocar essa quantidade de comida que é grande. E, meu Deus do céu, é grande. Não, imagino. E uma parte que eu gosto também de comentar, questão de suplementação. Suplementos, muitos acham que pô, suplemento vai ser o milagre, vai ser o que vai dar performance para ele. E assim, suplemento é a cerejinha do bolo. Uma coisa que eu não sei se você sabia, 97%, eu tava vendo uma notícia esses dias, 97% dos jogadores da Premier League utilizam um suplemento que não é a creatina. Você tem algum chute de qual seria? Nossa, sei lá. Difícil essa, né? Ômega 3. Sei lá. Eles utilizam cafeína. Cafeína. Cafeína justamente para melhora de performance. Então, assim, creatina perfeito. Não tenha dúvida de que é um bom suplemento para você utilizar no futebol. A cafeína, normalmente ela é utilizada ali 30 minutinhos, 1 horinha antes do treino ou do jogo, justamente para o jogador ter um aumento de concentração, um aumento de foco. Ele fica ali mais ligado. Então, assim, vai depender, claro, do momento do jogo. Mas, por exemplo, jogos pela manhã, jogos no horário do almoço, à tarde, são muito bem-vindos suplementos de cafeína. Não à toa que 97%, praticamente a Premier League inteira, utiliza cafeína. E o pico dela, de efeito, normalmente é uns 40 minutos a 1 hora e meia, para ela realmente ter o pico máximo dela. Então, os jogadores, tem alguns que costumam utilizar momentos antes do jogo, tem alguns que costumam utilizar 30 minutos para o pico realmente bater no momento que ele está mais, tipo, desligadão, que ele está mais cansado, assim, sabe? E aí, quando você coloca esse pico de cafeína bem colocado, vamos supor, tá ali no final do jogo, nossa, não aguento mais. Se tivesse aquela cafeína bem introduzida, ele vai aguentar um pouquinho mais. Isso é bem legal. Que legal. Então, tem essas estratégias. Beta-alanina também é um suplemento que dá pra gente utilizar no futebol. Beta-alanina também vai fazer isso de, tipo assim, você conseguir aguentar um pouquinho mais. Claro, são doses individuais, não vou nem comentar sobre qual seria a melhor dosagem, mas beta-alanina é um suplemento super legal também para você utilizar. Desses momentos assim que você tá, pô, final do jogo, não aguento mais aquela corridinha ali, você suplementando beta-alanina também vai ter um tempo a mais que você vai aguentar. Então, assim, por mais que suplementos sejam essa cerejinha do bolo, todo o resto tem que estar bem analisado. Então, assim, a alimentação tem que estar boa, o sono tem que estar bom, todo o resto tem que estar bom para justamente esses suplementos fazerem um efeito benéfico realmente, sabe? Então, não vão ser fórmulas mágicas, não vão ser eles que vão dar o resultado. E, claro, a alimentação também é assim. Então, assim, não tem uma batata mágica, não tem um suco mágico que vai dar o resultado. É constância e é você ter tudo bem estruturado. Igual eu comentei, cada um tem ali sua individualidade, mas você ter isso bem montado e individual, aí sim. Aí a gente vai ter voltado para o objetivo também, né?
aí sim a gente tem resultados que são super legais. E, cara, isso ajuda até num processo de reabilitação. Uhum. A gente tava conversando lá, eu falo assim, por experiência própria. Eu já, infelizmente, já rompi meu ligamento cruzado, operei, fiz cirurgia. E na época que eu operei, minha creatina tinha acabado. Eu tomo faz tempo, faço acompanhamento no... E na época minha creatina tinha acabado, eu não podia dirigir e tal, não sei o quê. Aí uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu voltei a dirigir, depois da cirurgia, fui lá e comprei a creatina. Cara, a mudança de uma semana para outra na fisioterapia foi absurda. Com relação aos exercícios, eu reparei até no próprio inchaço, na contração muscular, que é o que a gente precisa muito nessa fase inicial de reabilitação de pós-operatório de LCA, no caso. Mas nossa, pra mim foi excepcional. E aí os nossos pacientes lá, a maioria suplementa direitinho. E também a melhora é absurda. E a gente vê muito melhora no ânimo, na energia ali. Porque às vezes na fisioterapia você tá em fase avançada, você vai acabar com a vida daquele atleta. Você vai colocar salto, você vai colocar mudança de direção, você vai colocar sprint. Então esse cara, ele precisa de uma energia boa. Essa atleta que eu falei aqui, que eu mencionei, ela já tá nessa fase de retorno ao esporte, nossa, ela sai pingando. Então, assim, ela precisa de uma energia, ela tem ali o suplemento dela, faz o acompanhamento. E até é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu já ouvi muito, assim, do papo, por exemplo, de você ser muito restritivo, principalmente com carboidrato, essas coisas, até do doce, essa refeição livre, né, que todo mundo fala, se isso realmente afeta na parte física, assim, a longo prazo, se deixa esse atleta mais irritado, se atrapalha ali no ganho de força, queria saber. Você se restringe muito dessa questão de doce, se você quer dizer? Doce, refeição livre, carboidrato. Normalmente, tipo assim, é muito comum. Normalmente em dias mais estressantes, você chega em casa e fica tipo, pô, queria um docinho. É normal, você tem essa vontade maior por carboidrato em dias que são mais estressantes. E normalmente, isso é muito de caso a caso, é muito individual. Mas toda privação normalmente leva a alguma compulsão. Então, assim, se você se priva demais, vai ter algum momento que você vai querer, tipo assim, arrebentar a geladeira, vai querer comer muito. Isso é muito comum, acontece bastante, tá? Então, o que a gente costuma fazer, pelo menos na nutrição, uma estratégia que é super legal. A gente colocar o doce, uma quantidade legal ali que dê para comer, em momentos estratégicos do dia. Porque aí não tem esse lance de querer compulsionar, entendeu? Não tem esse lance de você se enxergar de outros olhos, porque, pô, acabei de comer mó docinho, aí você já olha aquela gordurinha que tá ali embaixo, você já começa a se sentir mal. Então, assim, esses doces têm como sim ser introduzidos na rotina, em momentos estratégicos. A gente consegue colocar ali os melhores momentos, né? O pós-almoço, o pós-jantar, pós essas refeições grandes, são momentos, assim, perfeitos para você colocar esse doce, porque, assim, primeiro que você não vai comer exageradamente, que você já vai ter almoçado, né? Ou já vai ter jantado. E a sua vontade realmente por esse doce, tipo assim, ela vai ser saciada com um pedacinho, acabou, você vai poder colocar ele ao longo do seu dia, mas com certeza tem diferença. Melhora até no humor, né? Total, de humor, exatamente. Então, assim, quando você realmente se priva, você sente que você tá fazendo algo errado. É igual qualquer coisa, se você se privar, você vai querer fazer. Então, é muito engraçado isso. E puxando até esse ponto da nutrição no pós-lesão, que a gente estava comentando, quais são as coisas importantes, nutricionalmente falando, no pós-lesão? O que acontece? Quando você está lesionado, você vai ficar um tempo sem jogar. Por você ficar esse tempo sem jogar, sem treinar, o seu gasto calórico diminui. Então, tem algumas estratégias que a gente costuma fazer justamente para que essa recuperação, tanto a recuperação ocorra de uma forma mais rápida, e claro, que ele não perca a musculatura, que são alguns pontos fundamentais. Então, 3 coisas a gente tem que analisar. Primeiro esse aporte calórico, que ele vai diminuir. Só que assim, muitas vezes você diminui muito. Tipo assim, beleza, ele perdeu a partida, você diminui bastante. Mas quando a gente está naquela fase aguda da lesão, o gasto calórico vai ser um pouco mais elevado justamente por conta dessa cicatrização. Então não tem que ser muito também, tem que ser algo ali meio equilibrado, tá? A questão da creatina é excelente para recuperação. Muitos atletas, tipo, falam, pô, parei de treinar, não preciso suplementar creatina. Mas ajuda na recuperação. Muito, ajuda bastante.
E a questão proteica também é muito importante. Você ter um aporte um pouco maior de proteínas nesse período de recuperação vai fazer com que a cicatrização ocorra de uma forma mais rápida. Então, assim, analisar esses três, tanto creatina quanto tem alguns outros suplementos que são legais quando a gente fala de cicatrização, tem o próprio ômega 3. BCA é um dos poucos momentos que dá pra gente colocar aí, que são as proteínas mais específicas, mas não que ele seja essencialmente necessário, é muito de caso a caso. E alguns outros suplementos também, ômega 3, também são voltados aí para sua melhora de lesão. E dá para ter um resultado, assim, bem legal. Dá para melhorar o processo e fazer com que ele seja mais curto também. Então, e aí você até me fez lembrar do tema do meu TCC. Que essa ingestão calórica pode ocasionar uma lesão, principalmente em atletas do sexo feminino. Que a tríade da mulher atleta, não sei se você já ouviu falar. Perfeito, claro. Então, é você ter essa pouca ingestão, ou deficitária, ingestão calórica, você altera a mineralização ali de osso e tal, porque você tá gastando energia, só que você não tá repondo. E, cara, aí essa atleta às vezes começa a ter disfunção menstrual e pode dar uma lesão grave. Vai alterar o ciclo, aí é assunto para outro dia, mas o ciclo menstrual, dependendo da fase, gera algumas modificações e esse ciclo alterado mais ainda. Então, a gente já teve uma atleta profissional que ela, enfim, fazia um tempo já e ela voltou pra gente com uma dor lombar e ela falando, nossa, mas a gente perguntou dessa parte do ciclo. Ela, nossa, mas pensando bem, eu comecei a ter essa dor lombar quando eu parei de menstruar. Aí, gente, mas por que você parou de menstruar? Aí ela não soube responder, a gente foi conversando e ela se encaixava perfeitamente nisso. Então, ela estava gastando mais, não estava ingerindo tanto, alterou o ciclo menstrual, ela começou a desenvolver uma dor lombar. Graças a Deus era só isso e tal, mas você pode ter uma fratura. Principalmente nessas meninas, as jovens categorias de base. Então, uma fratura ali séria pode acabar com a vida dessa atleta. Com certeza. Então, tem isso também. Essa questão da tríade da mulher atleta é uma das coisas que, quando a gente fala do público feminino e atletas, é o que a gente mais vê, assim, de público feminino quando a gente fala de atletas. É muito comum mesmo. Se eu não me engano, é mais de 50% de casos tem esse caso de tríade da mulher atleta que a gente tem que realmente analisar. Porque quando a gente compara homens e mulheres, as mulheres já têm um consumo menor de calorias, de comida, realmente os pratos costumam ser menores. E assim, a recomendação alimentar para atletas é muito alto. É muita comida, igual a gente estava comentando, é muita comida. E se você não tem um acompanhamento vendo isso bonitinho, a chance de você ter alguma deficiência de micronutrientes, alguma deficiência de minerais, vitaminas, é muito grande. Até porque a própria atividade física, ela faz com que você perca alguns, vamos supor, o ferro. Isso eu não tenho certeza, mas acho que eu tinha visto um estudo. Quando você faz uma atividade física, você tira um pouquinho dos seus estoques de ferro. Acho que 30%, 35%. Depois eu preciso olhar esse estudo para ver se era mais ou menos isso mesmo. Mas se você não tem um bom aporte, se você não tem um acompanhamento para ver o que está deficiente, o que não está, realmente a chance de dar ruim é muito grande. Muito grande. Tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado, isso caso a caso, né? Bom, acho que falamos um pouquinho de tudo, né? Falamos do pré, falamos do intra, falamos do pós, falamos até um pouquinho de recuperação muscular. Tem alguns casos práticos, assim, que você acha que foram diferentes, que você gostaria de comentar, que você já viu, assim? Cara, eu acho que, aí a título